contraponto, os mortos não sabem coisa alguma. Sabe, quando eu estava aqui em Porto Alegre ainda, quando fiz uma especialização aqui, aliás, ontem encontrei aqui uma querida amiga minha, estudamos juntos uns 3 anos ali no Centro de Terapia Familiar. Num dos momentos daquele curso, nós fomos levados a uma experiência tremenda, a imaginarmos viver a última semana de nossa vida. Que coisa difícil, porque nós fizemos uma série de vivências onde fomos induzidos a isso. O encontro era sempre às quintas-feiras, e numa quinta-feira imaginaríamos que só tínhamos uma semana para viver. E eu entrei realmente naquele processo, imaginar minha última sexta-feira, imaginei meu último sábado aqui nessa igreja, meu último domingo, e começou a dar uma angústia de que eu só tenho até quarta-feira para viver. A gente não quer pensar nisso. A gente não quer parar para analisar isso. Mas se a gente pensa direito, meus queridos, a vida, alguém já definiu assim, olha, de maneira muito singela: vida é o intervalo que acontece entre o nascimento e a morte. É uma definição extremamente singela. É um intervalo entre o primeiro suspiro que nós temos, quando inauguramos nesse mundo, né? Temos o primeiro suspiro com um tapa naquele lugar fofinho, né? E nós... Já viu aquela história que o baiano não nasce, estreia, né? Por isso a gente estreou, todos nós estreamos na vida. O primeiro suspiro, o ar maravilhoso, dádiva de Deus, entrou em nossos pulmões. Começamos a, de fato, viver aqui nesse mundo até o último suspiro, a morte. Quando será esse último suspiro? Pode ser em qualquer época da vida. Não temos nenhuma garantia aqui nessa terra de que teremos o amanhã. Então, o que é a vida? Esse intervalo. Agora, a gente precisa fazer, meus amados, para o nosso próprio bem, creio eu, a gente precisa fazer uma diferenciação entre o período todo de nossa vida e um instante que nós vivemos, porque de fato a vida será o instante que eu estou vivendo. De fato isso será a vida, instante. Então, fugidio, quando eu pronuncio a primeira letra da palavra instante, ele já se tornou passado. Instante, mas precioso. Então, vida, minha vida, sua vida, não é a que aconteceu nos 30 últimos anos ou nos 60 últimos anos. Estava ali abraçando minha querida irmã Antônia. Sabe que daqui da igreja quem mais visita a gente lá em casa é a minha querida irmã Antônia, 82 anos. Ela pega um ônibus lá para Campinas. Eu falo: irmã Antônia, me avisa para lhe buscar. Quando a gente vê, às vezes a irmã Antônia já está lá em casa. Chega em Campinas, pega um ônibus para Hortolândia. E é um carinho tão grande, é um tempo maravilhoso quando ela passa lá em casa. Eu abraçava ali a minha querida irmã Antônia. Então, não são os 82 anos de vida, mas o instante, o agora. É isso que de fato a gente tem. É isso que de fato é precioso. Não sei se você já pensou na filosofia de vida. Minha filosofia de vida é assim, eu comecei a construir essa filosofia de vida quando eu tinha aí meus 15 anos. Foi o período que eu me converti. Naquele tempo, os mais velhos vão lembrar, tinha uma revista chamada Revista Mocidade. Lembra da Revista Mocidade? Os mais velhos sabem, lembram disso. Quem tem mais de 35 anos lembra bem da Revista Mocidade. A Revista Mocidade publicava todo mês poemas e poesias. E eu tinha aí meus 15 para 16 anos quando eu conheci um poema. E eu, que gosto de decorar assim, pequenas frases que me... Eu até fiquei recitando uma frase, um poema de Mário Quintana. Eu recitei um monte de vezes lá na casa de Jário. O pessoal: já está decorando. Eu falei: esse é o objetivo. Então eu aprendi essa frase, e quando eu olho minha vida para trás, eu vejo como isso se tornou a minha filosofia de vida. E que depois eu fui descobrir que isso era uma filosofia de vida muito antiga. É assim: vivo bem o dia de hoje, assim
Cada ontem se torna uma gostosa saudade e cada manhã uma abençoada esperança. Simples, não? Vivo bem o dia de hoje. Cada ontem, lógico, se torna uma gostosa saudade. Cada manhã, uma abençoada esperança. Porque, meus amados, querendo ou não, a vida vai muito rápido. Passa muito rápido. Por favor, desliga as luzes e deixa o som ligado. Veja só essa pequena metáfora de como... Jeg har alltid hatt lyst til å utfordre naturen, så jeg prøver å komme på flyskole etter videregående, men det gikk ikke. Så da ble det til at jeg jobbet i Nordsjøen. Var en slags Deveria ter uma pioner der. imagem ali, Jeg não gifta tem. meg og fikk barn. A Anders imagem og sai Line. aí? Não sai, cara? Line. Vamos tentar de novo aqui. Mamma kan fly som fuglen, og det er det som er målet, tenker jeg. Jeg har alltid hatt lyst til Não saiu, deixa para lá. É uma voz assim que começa, pode ligar as luzes, começa com uma criancinha. Começa com a criancinha falando e em 40 segundos aquela criancinha vai envelhecendo até se tornar um velhinho. Mamma, Sabe, queridos, sem reconhecermos, sem percebermos, a vida passa. E a questão é, nós passamos pela vida, bem ou mal. mamma kan Que fly som tipo de fuglen. qualidade nós temos de vida é uma questão nossa. Pode deixar, por favor. Que tipo de qualidade nós temos é uma questão nossa. São decisões que nós tomamos. São atitudes nossas. Um tempo atrás eu li uma crônica muito bonita de Rubem Alves, que ele diz assim: eu estou a ponto de desfazer 70 anos. E aí ele começa a discorrer sobre isso. Eu gostei dessa ideia. Ele diz, nós dizemos assim, estou fazendo tantos anos, mas na verdade os anos, aqueles que nós vivemos, estão já desfeitos. Olha que aspecto interessante. São anos desfeitos, são anos que já passaram por nós. E gravamos, meus amados. Pode perceber uma coisa, que aquilo que há, eu vou reforçar algo que falei essa semana também. Aquilo que há de mais fantástico em nossa vida é aquilo que acontece de graça. É aquilo que acontece no momento mágico. Como essa foto que eu tenho aí. Esse sou eu com muitos cabelos. E esse é o Tiago. Ali, início de 1987, o Tiago tinha alguns meses. Momento mágico, que colocava o filho na palma da mão assim. Se eu puder reproduzir milhares de momentos mágicos na nossa vida, na minha vida, na vida da nossa família. Queridos, a vida, ela precisa ser fracionada dessa forma, porque enquanto a gente está aqui, a gente não tem a garantia de que vai ter o amanhã. Então precisa viver bem o hoje, precisa viver com Deus o agora, e esse é sempre o convite de Deus, já percebeu? Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então volta a questão de novo, e se não houver amanhã? O que tem sido a nossa vida agora? Quantas questões inacabadas todos nós temos? Se a gente faz um balanço da vida, quantas questões inacabadas? Quantos assuntos pendentes? Quantas coisas na nossa emoção que a gente não resolve, que a gente deixa, e aí se esquece de viver. Adia a felicidade, deixa a felicidade para depois, e às vezes começa a sofrer de forma antecipada por coisas que não deveriam nos fazer sofrer. Eu gosto muito desse pensamento de Thomas Jefferson. Quantos sofrimentos nos causaram os males que nunca aconteceram? Você já passou por isso?
Quando